Então é um grande desenvolvimento mediúnico, descarrego. Tá certo? Os guias e o descarrego. Botei versos também para poder criar polêmica. A Umbanda me ensinou que o guia pede o descarrego. Não sou eu que peço. Não é você que pede. É o guia. Porque às vezes ele sente que aquilo é simples de resolver com um banho. Ou com uma sequência de banhos. Ou ele vai preparar você numa sequência de banhos para que você faça o descarrego. Então, o guia é a ferramenta principal do descarrego. Até porque do descarrego de ritual, né? Estamos falando só de ritual. O de ervas, nós já falamos sobre o banho de erva, tá? Então, o guia ele é a peça fundamental. Ele tem a ideia de tudo que está acontecendo no plano espiritual, sabe com quantos ele conta do lado dele e quantos estão do outro lado necessitando de ajuda, que essa ajuda nem sempre ela é bem-vinda ou querida pelo obsessor, pelo quiumba, nem sempre ela é querida. Então isso em alguns casos geram problemas, mas isso é no plano espiritual, não no material, tá certo? Por que eu coloquei guias e descarrego e deixei aqui embaixo listado Cambono, Ogã e Cabeceira? Isso daqui entra aqui, guias e o descarrego. É muito importante vocês entenderem que esses três indivíduos aqui, tá certo, em alguns terreiros não existe o cabeceira. É só Cambono e Ogã. O Ogã faz as vezes do cabeceira, tá? Então isso aqui pode ser fundido em uma listagem só. Mas o importante de vocês entenderem é que existe um Cambono e existe um Ogã. E existe um cabeceira. O Cambono ele está ali para auxiliar o guia. Tá certo? O guia. Preciso de uma vela, preciso de um charuto, pega água. Ele está ali para isso. Ele é o braço esticado do guia. Para que o descarrego transcorra com tranquilidade. Certo? O Ogã, como eu comentei com vocês, ele tem que estar presente, cantando e entendendo o que ele está fazendo. Puxando o primeiro ponto, puxando o segundo ponto, se tiver o terceiro, puxando o terceiro ponto, as preces, sejam elas quais forem, ele tem que estar ali para isso. Quando um Ogã toca o hino da Umbanda, ali acabou a vida dele até o final da gira. Ele tem que viver para a gira. Tá certo? Assim como o Cambono. Qual é a função dentro do descarrego? Qual é a função do cabeceira? Controlar e coordenar os médiuns que estão passando pelo procedimento do descarrego. Deu para entender? Ele vai ser um braço do guia que está fazendo o descarrego nos médiuns que estão passando pelo descarrego. Se for cair, se for se bater, se for trombar, se vai desacordar ou não. Deu para entender? É um outro ponto. É uma outra pegada. Porque aí a gente passa a ter um número maior de pessoas junto com aquele médium incorporado e junto com aquele guia que está ali. Fisicamente falando. Tá certo? Alguma dúvida? Por favor. Deixa eu ver. E quando há obsessão de outras vidas, como resolver isso?
o guia resolve. É guia que resolve isso. Vocês dificilmente vão ver eu me atrever à frente de um guia. O guia tem que resolver isso. Porque senão, se a gente for parar para avaliar que eu é que tenho que entender o que é uma obsessão de vidas passadas, eu não preciso do guia, preciso? Deixei de fazer Umbanda. Entende o que eu quero colocar para vocês? A partir do momento que eu intercedo, eu PJ, digo, não, esse cara precisa fazer um descarrego assim ou assado. Eu posso, pelo tempo de casa, pelo tempo de terreiros, entender e sugerir, mas nunca vou poder determinar. É por isso que eu incorporo os guias. É por isso que o médium de Umbanda trabalha com incorporação. Porque o guia tem que descer e o guia tem que tomar conta disso. PJ, mas eu estou numa incorporação. Lembra das incorporações que nós falamos na live passada? Consciente, semiconsciente e inconsciente. Lembra disso? Lembra que eu tinha dito para vocês que era nível 1, nível 2 e nível 3? Sim, porque quando eu digo que em uma possessão, a pessoa perde total controle físico e mental, esse é o extremo da possessão. Então qual é o extremo da incorporação? É uma incorporação inconsciente. Então deixa o guia trabalhar. Tem insegurança, você está incorporado, é um médium consciente, está inseguro de passar um descarrego, está inseguro de fazer uma desobsessão, está inseguro, meu amigo, converse com o seu guia. Minha irmã, converse com o seu guia. O guia ele tem que dar o sinal do que tem que ser feito. É o papel dele. Não toma o papel dele. É aquele negócio vou usar agora aqui uma colocação e vou me chamar de preconceituoso, né? Mas é aquela situação da dona de casa e o homem que sai para trabalhar. A dona de casa não pode trazer dinheiro para dentro depois que ela foi para o mercado. Ela tem que trazer o produto. E esse cara não pode chegar ao final do mês e ir fazer compra. Porque não é o papel dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Existem papéis delineados. Existe uma hierarquia a ser seguida. Você está incorporado, está consciente, está com dúvida de fazer ou não fazer? Meu amigo, bota aquele consulente para ir falar com outro médium. Com o pai da casa, com a mãe da casa, com o sacerdote que tem na casa. Não assuma. Está pesando para você? Não assuma. É simples isso. É você que está sentindo isso? Busca alguém para poder te orientar em cima disso. Tá certo? Mais alguma pergunta? Não é só porque eu vou entrar agora numa esfera um tanto quanto complexa. Posso? Bom, vamos lá. Bom, então nós já falamos disso daqui tudo, certo? Ó. Agora vamos para a parte que eu gosto. Eu botei aqui Exu e Pombagira versus, desculpa, minha letra tá ruim, o pré-conceito. Exu Porteira, eu vou deixar essa linha daqui pra gente tratar na sequência, tá bem? Bom, isso aqui eu já falei, né? Que é junto disso daqui. Feito? Então vamos lá. Exu e Pombagira versus o preconceito. Em um descarrego, a gente está sentado assistindo o ritual, certo? Tem lá
a pessoa que vai passar pelo descarrego, temos o médium incorporado com o guia deles, temos o cambono, o cabeceira, o ogã, e vou fazer um descarrego simples. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho a pessoa com a vela, a pessoa com guia e o cambono, o ogã e o cabeceira. E tenho aqui na corrente 3 médios. Ó. Perfeito? Deu para entender a disposição disso aqui? Então aqui eu tenho guia, cambono, ogã e cabeceira. Vocês estão vendo aqui? Ó, montei um descarrego aqui. Aqui são os médios. Perfeito? E eu, PJ, junto com vocês, estamos aqui sentados assistindo a esse ritual. Esse ritual tem que ser feito dentro de um templo. Esse templo tem que estar com as firmezas todas feitas e sofrendo suas manutenções mensais, quinzenais, bienais, seja lá como for. Ela tem que estar sofrendo. Por quê? Porque isso é o que dá firmeza para o trabalho que vai ser feito. O descarrego ele vai ter a eficácia necessária quando você tem um templo, uma casa bem firmada. Dentro dessas firmezas, aí a gente tem firmeza de altar, a gente tem firmeza de cruzeiro, a gente tem firmeza de casa de Exu e a gente tem firmeza de porteira. Os mais antigos gostam de chamar de tronqueira. Mas tronqueira é da época das fazendas. O Exu tronqueira. Nós estamos numa época que quase não tem fazenda aqui próximo da gente. Então eu vou usar o termo porteira, tá bem? E o Exu porteira. Vamos lá. Dentro do descarrego, quem trabalha pegando esses obsessores e levando esses obsessores para o devido local, para que entendam o que estão fazendo, para que entendam a luz necessária que eles precisam ter, entendendo o que eles estavam fazendo junto dessa pessoa que eles estavam obsediando, para que eles consigam entender isso tudo. Exu e Pombagira correm a gira dentro do templo, buscando esses indivíduos, esses obsessores, esses quiumbas, e levando para o plano certo, para o local certo, para a determinação certa. Isso só ocorre com fluidez se nós tivermos as firmezas da casa pronta, correta, porque elas determinam a força espiritual do terreiro. Às vezes vocês podem ouvir assim, o terreiro está fraco, o terreiro tá mais devagar, são essas firmezas. Discussão entre médium, imposição de algumas coisas, de algumas normas, de algumas colocações, isso tudo prejudica. Isso tudo prejudica por quê? Porque é um andamento por trás, que são as firmezas, os assentamentos, que não estão com a mão certa. Quando eu falo mão certa, é passando pelo procedimento certo. Por isso que eu falo da mão certa. Mão é qualquer uma. O procedimento é que tem que ser certo. Certo? Mão é qualquer uma também, nem tanto. Nem tanto. Bom, então a gente tem esses Exus fazendo uma varredura desses obsessores. Mas tudo isso através de uma polaridade, que é o que se busca dentro de um terreiro, uma polaridade positiva, de quem? Do Exu porteira. Esse é o Exu principal do terreiro. Ele é o Exu que se deve maior respeito dentro do terreiro.
porque ele cuida da polaridade do terreiro. Só para vocês terem ideia, se um sacerdote resolver fazer mal a alguém ou prejudicar a vida de alguém, ele muda a polaridade. Assim que ele o fizer, ele muda a polaridade desse cara. E a casa vai sofrer uma varredura por essa negatividade. Vocês estão entendendo? A responsabilidade de lidar com ele? A importância dele dentro do trabalho? Não existe descarrego sem Exu, sem pombagira e sem porteira. É impossível fazer isso. É colocar todo mundo em risco. PJ, e os encantados como os Zés, Zé Pilintra e os Hereis, que são a corrente espiritual da casa. Não é isso? Os encantados trabalham dentro das esferas de quiumbas. Quiumba são espíritos que têm total conhecimento do que são, pleno, por vezes não total, mas pleno conhecimento da magia, e aceitam ofertas para que possam prejudicar pessoas de seu interesse. Isso são quiumbas. Sim, você vai encontrar por diversas vezes em desobsessões, em descarregos, quiumbas. Você tem quiumbas de níveis hierárquicos. E aí a gente entra naquele papo da possessão. Certo? Os encantados, eles lidam com a transformação dessa energia, porque eles têm conhecimentos mágicos para segurar ela. Quando a gente trata da esfera quiumba, e não que Exu não vá em cima de quiumba, vai. Mas existe uma necessidade de que hajam encantados para que se facilite o trabalho. PJ, e os Hereis? Os Hereis trabalham muito na esfera junto com os obsessores, abrandando tudo. Já não entram em contato direto quando se trata com quiumba. Mas com os obsessores, sim. Existe a abertura e a colocação dessa energia herê, dessa alegria, dessa pureza, para que haja um entendimento desse obsessor. Certo? Alguma pergunta? Vou dar um tempinho para vocês perguntarem. Eu espero que eu tenha sido claro. Nenhuma pergunta, Jesus? Vou perguntar então. Pergunta. Olha, ainda bem que eu tenho ela. Porque senão eu não ia ter pergunta nenhuma para responder hoje. Só respondi uma pergunta. Por que que no final de uma gira que os médiuns... Tem esse papo entre médiuns, né? Uma gira que é considerada pesada e tal, sempre vem os Hereis no final. Justamente por causa disso. A alegria e a pureza que esses espíritos trazem, ela é... Agora tem pergunta. Então, ela é desmedida perto dos outros guias. Por isso que geralmente vem herê. Por isso que em festa de orixá geralmente vem herê. Porque é um período de alegria, a energia do orixá está mais latente.
Descarrego é feito só em gira de esquerda? Não. Não necessariamente. É isso que eu estou comentando com vocês. E veja, foi bom essa pergunta, porque muitos terreiros não permitem que a linha de esquerda faça descarrego. E é uma linha de descarrego fortíssimo. São descarregos fortíssimos. Então, descarrego não necessariamente tem que ser feito em gira de esquerda. O que é quiumba? Quiumba são espíritos esclarecidos, mas que, por livre-arbítrio, se mantêm do lado escuro. Se acham no direito de trocar energia negativa por vontade de encarnado. São aqueles espíritos que fazem a troca, né? Exatamente. Que antigamente era chamado de Exu. Só que é sabido que Exu não faz troca. Acho que nem é uma questão de antigamente só, né? Acho que Não, hoje em dia ainda tem. Muitos quiumbas se apresentam como Exu, né? Muitos quiumbas dão nome de Exu, dão ponto de Exu, e são quiumbas. Quando se faz um descarrego, tem só um momento. Não confunda quiumba com quimbandeiro. Quimbandeiro é outra coisa. Quiumba é uma coisa, quimbandeiro é outra coisa. Mas vai. Quando se faz um descarrego, tem possibilidade do Egum não seguir o caminho e continuar encostado no paciente? Sim. Por isso entra a parte do ritual com os banhos. Por isso você, por vezes, o guia recomenda que você vá 2 ou 3 vezes. Eu quero 3 descarregos com esse filho. Eu quero 5 descarregos com esse filho. Eu quero 3 médios. Eu quero 5 médios. Eu quero 7 médios num descarrego. Entende? São justamente essas ferramentas, e por isso que me foi perguntado sobre obsessão familiar, eu acho que foi isso. E eu falei que quem tem que ver isso é o guia. Quem entende, quem está ali para dar o martelo do que tem que ser feito é o guia. Não vá no papo do Ogã, não vá no papo do cabeceira, não vá no papo do cambono, é o guia. Sim. Caramba, e os quiumbas podem encarnar? Quando eles deixarem de ser quiumba e aceitarem a verdade. Quimbandeiro, o que é quimbandeiro? Explica, por favor. 2 pessoas perguntaram. Quimbandeiro tem uma religião africana que se chama Quimbanda. Quer dizer, ela não é africana, né? Ela é nossa aqui, né? Da América. E ela trabalha somente com linha de esquerda. Somente linha de esquerda. Única e exclusivamente linha de esquerda. Exu, Pombagira, Malandro, Exu Mirim, é só linha de esquerda. Mas não tem nada a ver com quiumba. Não, mas não tem... Veja, uma coisa é eu entrar num terreiro que não tem como receber o nome de Umbanda, porque não trabalha com caboclo nem preto velho. Ele só trabalha com linha de esquerda. Se ele trabalha só com linha de esquerda, ele é quimbanda. Mas eles fazem o bem, né? Só o bem. Não, veja, gente, Exu e Pombagira está aqui para fazer o bem. Exu e Pombagira é o reflexo. Agora eu vou ser filósofo. Exu e Pombagira é o reflexo do seu negativo, para transformar o que você é, o seu lado ruim, em bom. Isso é Exu. Mais alguma pergunta, gente? Hoje eu tô afiado, tô no casco. Tem 3 minutos só. Só 3 minutos? Então, gente, para a gente poder finalizar a nossa live e gira de hoje, eu vou ler a prece de encerramento. Mas quero dizer para vocês o seguinte, se preparem. Estão me ouvindo? Se preparem. Dia 13 de maio, nós vamos fazer uma gira aqui no canal. Igual a da festa de Ogum, nós vamos fazer para o Preto Velho. Tá certo? Conto com a presença de vocês. 13 de maio. Quais os sinais que demonstram que uma pessoa precisa fazer um descarrego?
Essa você vai ter que responder rapidinho. Olha, os sinais são os sinais de um obsediado. Confusão mental, taquicardia, insatisfação, irritabilidade, tudo isso são sinais de obsessão. E 30 segundos para acabar. Acho que não vai dar tempo de ler. Permitir Tupã, nosso Pai Maior, agradecemos a graça de haver recebido nossos guias e nós próprios, a radiação do sol de Oxalá. Pessoal, beijo. Saravá Umbanda, Saravá Coroa de vocês todos. E obrigado por estarem aqui. Se cuidem. Saravá.